nome porque antigamente acreditava-se que Plutão, o inferno era muito, muito longe, então ele era frio, né? Então Plutão, por ser muito, muito longe, deveria ser muito frio. E aí o inferno, depois veio-se com essa história de que o inferno era muito quente, mas inicialmente o inferno era muito, muito frio. E aí deu-se o nome de Plutão para esse planeta. Para vocês terem noção como ele é pequenininho, né? Uma das suas 4 luas, e a maior delas, chamada Caronte, tá certo? Plutão é menor do que a nossa Lua. Vou mostrar Plutão e Caronte já já. E Plutão tem cerca de 0,2% da massa da Terra, é muito pequenininho. Aqui eu tenho Plutão e Caronte. Caronte, Plutão é o deus do inferno, né? E Caronte é o barqueiro do inferno. É quem leva as almas para o inferno. Se vocês já assistiram Cavaleiro do Zodíaco e alguns outros animes, aparece o barqueiro do inferno. E aí, por que Plutão deixou de ser planeta? Primeiro, ele tem que ser predominante em sua órbita, né? Tem que ser o astro principal de sua órbita. Porém, Caronte é tão grande, exatamente, Caio, que Caronte não gira assim, ó, em torno de Plutão. Pegou na minha barba aqui, ó. Eles giram assim, ó, em torno de um ponto em comum, porque o centro de massa não está dentro de Plutão, está entre eles. E outra coisinha, ele deve ter uma órbita própria, mas em determinados períodos do ano dele, né, do período de translação dele, ele invade a órbita de Netuno. E aí, por invadir a órbita de Netuno, né, ele feriu essa outra regrinha aí. E aí ele acabou deixando de ser planeta e virando a banda de pop rock. Isso aqui é um gnomo que vocês, da biologia, vocês podem fazer nas aulas de vocês, tá certo? Nas ciências, né? A galera que dá aula de ciências para o ensino fundamental pode fazer isso daí e é bem legal, tá bom? Com esse gnomo, você consegue mostrar os pontos cardeais, você consegue mostrar onde está nascendo. Não sei se vocês já perceberam, mas o Sol ele nasce em posições diferentes ao longo do ano, né? E aqui eu faço o seguinte: eu coloco uma estaca no terreno que seja bem espaçoso, né? Não tenha muros próximos. E aí, quando o Sol estiver nascendo, essa minha estaca vai fazer, se o Sol está nascendo aqui, ela vai fazer uma sombra desse lado. Quando o Sol for se pôr, ela vai fazer uma sombra do outro lado. E aí você pega e marca nesses pontos onde foram feitos as sombras produzidas pelo Sol durante o dia ao nascer e durante a tarde ao se pôr, e marca os pontos leste e oeste. Na frente, para onde você está olhando, o seu pau aqui que está enficado na areia é o norte, e aqui para trás é o sul. Então você faz aqui os pontos cardeais. De novo, enfia a estaca, quando o Sol nascer, marca a sombra. Quando o Sol estiver se pondo, marca a sombra. Vai fazer isso aí que vocês estão vendo. Vai fazer mais ou menos isso daqui, a sombra. Sombra do Sol nascente, sombra do Sol se pondo. E aí, isso aqui é o oeste, né? Isso aqui vai ser o leste, aqui na frente o norte e aqui atrás o sul. Bem, com esse gnomo eu também consigo encontrar as estações do ano, determinar as estações do ano. Como? Quando é verão, o Sol está passando no ponto mais alto, então ele passa muito tempo no céu, e ele vai fazer uma sombra bem pequenininha. Tem que marcar no mesmo horário, tá? Isso que eu vou falar agora. Tá aqui a minha haste. Quando for verão, o Sol está no ponto mais alto, vai fazer uma sombra bem pequenininha. Quando for inverno, o Sol vai estar passando no ponto mais baixo. Durante o inverno, eu tenho pouca luz e muita noite. Então, eu vou ter uma sombra maior, mais comprida. E durante a primavera e o outono, o Sol vai estar no meio desses dois caminhos e vai produzir uma sombra intermediária. Então, eu marco lá embaixo a sombra que representa o verão, lá em cima a sombra que representa o inverno, e no meio vai ser os equinócios de primavera e outono. E aí eu consigo saber qual a estação do ano que eu estou utilizando isso daí. É uma atividade bacana que dá para você fazer com o aluno
para o ano todo, para que ele possa verificar isso ao longo do ano. Isso seria mais ou menos isso aqui que eu estou dizendo. No inverno, o Sol passa nessa posição mais baixa. Deixa eu ver se eu pego o mouse aqui, ó. No verão, o Sol passa na posição mais alta. Lembrando que a Terra está inclinada, né? E aqui no meio é quando, nos equinócios de primavera, nas estações da primavera e do outono. Nessa outra figura dá para ver melhor. Aqui no verão, aqui no inverno e aqui no meio, na primavera e no outono. Se vocês nunca perceberam, comecem a notar e vocês vão ver que o Sol ele anda na linha do horizonte. Então, o Sol ele começa numa posição, por exemplo, lá no cantinho da esquerda, quando é inverno, no meio, primavera, e no verão ele já está do outro lado. E depois ele volta, então ele sai andando na linha do horizonte, né? Para fazer esse movimento aqui, ele vai percorrendo distâncias diferentes. Depois vocês, não sei se alguém já percebeu aqui isso, não sei se alguém já percebeu, mas é interessante. Você consegue notar que ele nasce e que ele se põe em locais diferentes ao longo do ano. Aqui, professor, tem muito pescador, aí eles comentam isso, porque eles, quando saem para pescar, eles pegam essa direção do Sol. Ótimo, legal, legal. Se você tiver no extremo norte ou no extremo sul, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o sol da meia-noite. São locais onde é sol o dia todo, por 6 meses. E durante 6 meses é noite, é escuro durante todo o dia. Então, nesses locais é a primeira figura. O sol ele não passa no céu assim, ele fica rodeando assim, ó. Só na linha do horizonte, né? Só fica rodeando na linha do horizonte. No Polo Norte ou no Polo Sul. E na linha do Equador, o Sol passa aqui, ó, na nossa cabeça, porque ele está bem retinho com a linha do Equador, né? Então, o Sol passa no verão, inverno, outono e primavera, sempre perpendicular, digamos assim. Tá certo? Beleza? Uma coisa legal. Vocês devem ter ouvido falar que dá para você, olhando para o Cruzeiro do Sul, dá para você encontrar o Polo Sul, né? Na verdade, não é bem assim. Você tem que pegar onde está o Cruzeiro do Sul. Durante a noite, não sei se vocês também já perceberam isso, mas as estrelas se movem no céu, assim como o Sol se move, assim como a Lua nasce e se põe, as estrelas também se movem no céu. Então, você vai peguei a primeira constelação, o Cruzeiro do Sul nessa posição, aí eu fico olhando. Aí eu vou fazer uma linha imaginária saindo dessa estrelinha de baixo para cá. Aí quando ele subir e estiver aqui, vou pegar outra linha imaginária. Quando estiver aqui, vou pegar outra linha imaginária. Eu junto essas linhas imaginárias e desço em linha reta. Ali é o sul. Tá? Porque muita gente acha que é pegar uma linha ali e descer em linha reta. Você não vai dar no sul. Para ir para o sul, é só juntar essas linhas e puxar uma linha reta. Bem, a Lua ela tem fases. É uma mulher de fases. Ela tem 4 fases: cheia, minguante, nova e crescente. Cada uma dessas fases dura em torno de 7 dias, né? Mais ou menos. E aí, multiplicando por 4, dá mais ou menos 28 dias. Mas ela demora para dar uma volta em torno da Terra, mais ou menos 29 dias, né? Então, não coincide todo mês. Se vocês já perceberam isso, as fases da Lua não coincidem exatamente, né? Tem uma variação por conta disso daí. Então, Lua crescente, ela tá dando um sorrisinho aqui pra gente, ela fica um sorrisinho, tá crescendo, então ela vai crescendo, 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 até virar uma Lua grandona, e depois ela vai minguando, ela vai ficando triste. Peraí que ela vai ficar triste desse jeito aqui. Aqui, ó, com a minha boquinha aqui, ela tá crescendo. Olha que lindo, rapaz, que filtro lindo. Gastei mó tempão fazendo essa maquiagem. Então aqui eu tenho Lua crescente. Quando ela está triste, ela está minguando, ela está decrescente, ela está carinha para baixo. E aí quando ela fica, aí vem um erro, tá certo? Quando ela fica nova, a Lua nova, tá aqui a Lua minguante, ó. Lua minguante, triste. Meu Deus, que coisa feia, eu sou muito besta, velho. Quando é a Lua nova, a galera diz assim:
Eu sofri com isso com a professora de ciências, porque ela não sabia explicar. Ela dizia assim, tá no livro, viu? Lua nova, ela tá escura. Meu amigo, ó a merda que você fala, presta atenção. Eu cresci com isso na cabeça até eu começar a dar aula. Ela dizia, lua cheia, tá bem clarona. Lua crescente, tá crescendo. Minguante, tá diminuindo. Lua nova, tá toda escura. Meu filho, não fale isso não, pelo amor, tá no livro. Eu vi no livro isso. Na lua nova, o que acontece é o seguinte. A Terra tá aqui, o Sol tá aqui, ó. Certo? Se você tá aqui desse lado da minha mão, é sol, é dia, é dia. Quem tá aqui do outro lado é quem tá no Japão. Quem tá do outro lado tá vendo o sol, tá? Tá não, lá tá de noite. Muito bem. Então, desse lado aqui, ó, se tiver a lua, você tá vendo a lua, as fases da lua, cheia, minguante, crescente. Só que quando é lua nova, a bonitona não tá desse lado aqui, ó. É noite lá no Japão. Só que ela tá aqui, ó, junto com o sol, tá aqui, ó. O sol e a lua. O sol e a lua, tá aqui, ó. Os dois no céu ao mesmo tempo. Vocês já viram o sol e a lua no céu ao mesmo tempo durante o dia? Já! Então, é aqui, ó, lua nova. Quem tá lá no Japão, tá vendo lua? Tá não. Ela tá escura, tá? Tá não. O cara só não tá vendo porque ela tá aqui, ó, do outro lado do mundo durante o dia junto com o sol. Beleza? E aí, lua nova. Ela não tá escura, ela só não tá no céu à noite. Ela tá no céu durante o dia. Beleza, galera? E aí nós só vemos uma face da lua, um lado da lua. A lua está aqui a Terra. A lua ela gira sempre assim, ó, com uma de suas faces virada para a Terra. Ela não gira assim, ó, mostrando os dois lados. É sempre assim, ó, com uma de suas faces para a Terra. É por isso que existe o filme O Lado Escuro da Lua, dos Transformers. É por isso que existe, não sei o que lá, o disco aí de rock, O Lado Escuro da Lua. Então, aqui eu tenho uma das faces da Lua. A outra face, o outro lado, eu não vejo. Professor, ela não tem movimento de rotação quando gira em torno do próprio eixo? Tem. Ela gira em torno do próprio eixo. Só que ela demora tanto para girar em torno do próprio eixo que ela só consegue girar em torno do próprio eixo quando ela completa uma volta em torno da Terra. Então, isso aqui, ó. Ela vai girar aqui, ó. Tá aqui a face que eu vejo. Ela vai girar aqui, ó. Sempre assim, ó. Se eu botar esse giro bem pequenininho, vocês vão ver isso aqui, ó. Se eu fizer um giro bem pequenininho, uma translação bem pequenininha, dá para você entender que ela está girando em torno do próprio eixo, não dá? Ela está girando em torno do próprio eixo, só que ela só consegue fazer isso quando ela dá uma volta completa em torno da Terra. Então, ela tem movimento de rotação, só que ela demora o mesmo tempo do movimento de translação. Essa lua dando a volta. Vamos lá. Isso aqui é a Terra, beleza? O verde é a Terra. O azul é a Lua. A Lua, a Terra, ela gira assim, né? Esse movimento aqui chama-se movimento de rotação. E esse movimento aqui, ó, translação, beleza? Grande translação, pequeno rotação. Só que esse movimento de rotação da Lua, de ficar girando assim, ó, em torno do próprio eixo, é muito, muito lento. Então ela não fica assim, ó, girando rapidamente como a Terra, produzindo um dia rapidamente, 365 dias, enquanto ela dá uma volta em torno do Sol, né? A Lua, quando ela consegue girar em torno do seu próprio eixo, ela deu uma volta completa em torno da Terra. Se eu pegar isso e fizer só esse movimento de rotação, suponha que eu tenha a Lua aqui, a Terra aqui bem pequenininha, ó. Vou botar para você sempre essa letrinha aqui, ó. Aqui a Terra é o meu dedo agora, meu dedo. E ela vai fazer isso aqui, ó. Quando ela consegue dar uma volta completa, em torno do seu eixo, ela completa. Desculpa, errei, né? Desculpa. Quando ela consegue dar uma volta completa em torno do seu eixo, foi quando ela conseguiu girar em torno da Terra. Ó, a letrinha está apontando para você, letrinha V, daqui é a Terra. Quando ela consegue
note que o V, ó, deixou de estar para você e agora vai voltar a aparecer para você. Ou seja, a canetinha girou em torno do próprio eixo, só que ela demorou exatamente o mesmo tempo para dar uma volta em torno da Lua. Bem, aqui é uma sonda que foi lançada em direção a Júpiter, sonda Juno. Tem até um filme de uma menina, Juno, né? Ela foi lançada em 2011 e atingiu Júpiter em 2016. E olha que legal como ela foi lançada, né? Nunca ela é lançada em linha reta, porque ela não vai ter velocidade suficiente para isso, combustível suficiente para isso. Então ela faz como um estilingue, ela vai como um bumerangue, ela vai, volta, aí passa pelo campo gravitacional da Terra, ganha impulso, e aí volta de novo em direção a Júpiter. É muito cálculo para você conseguir chegar nesse resultado aí. É fantástico, fantástico. Por uma casinha decimal, por uma vírgula, já foi derrubado um satélite que deveria fazer isso daí, né? Então tem uma galera que tem que ter muito cuidado com isso aí. Aqui eu tenho, é só por curiosidade, isso é chamado de analema. Os analemas são fotos tiradas na mesma hora durante todo um ano. Então o cara vai tirando foto, tira foto todo dia, ou pelo menos em um certo intervalo de tempo, né? Todo dia vai ficar meio pesado. Em um certo intervalo de tempo você vai e tira essa foto aí, no mesmo horário. E aí você vai ver que o Sol, ou a Lua, ou seja lá o que você está registrando, vai fazer um certo percurso, vai estar em um local diferente durante cada dia desse que você tirou a foto. E aí você consegue fazer esse símbolo do infinito aí, ó. Coisa mais linda, né? Mas para isso tem que ter um ano inteiro, né? Tirando essas fotos. Aqui em cima, pra gente, aqui no hemisfério sul, é verão. Aqui embaixo é inverno. E aqui eu tenho primavera e outono. No hemisfério norte é o contrário. Aqui eu tenho um analema na Antártica, né? Note que você não consegue ver o resto do analema. É sol durante 6 meses e durante 6 meses total escuridão. Então você só consegue ver o sol na parte de cima. Aqui é um analema lunar. Aqui é um analema lunar. Né? Mesmo processo feito durante o período da Lua. Um eclipse. O analema de um eclipse. Aqui, ó, eclipse solar. Coisa mais linda, né? Dá para ver o momento em que o Sol está sendo coberto pela Lua. E aqui é um analema em Marte. O robozinho que está lá foi tirando essas fotos. E em Marte não faz o símbolo do infinito. Faz esse ovo aí, né? Esse olhar danado aí. Beleza, galera? Essa parte tudo bem? Alguma dúvida? Caso alguém tenha alguma dúvida, fale, senão eu vou passar para os próximos slides. Podemos ir para os próximos? Tudo bem. Tudo bem, né? Então vamos lá. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode falar, tá? Eu até prefiro que vocês abram o microfone quando quiserem falar, que às vezes fica difícil acompanhar o chat, tá? Professor, o profissional que faz esses cálculos na NASA, enfim, nessas empresas para lançamento de foguetes, são físicos, é isso? Astrofísico, tem físico, eles têm de tudo, né? Tudo que é profissional eles têm lá. Mas tem muito físico, tem muito matemático, né, também. Certo? Deixa eu compartilhar aqui agora a apresentação para vocês. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo aqui, ó, ele... Estão vendo, né? Estão acompanhando? Puxa, eu não estou na câmera não, é? É boa. Ah, apareceu. Estão vendo, galera, a apresentação? Estão, né? Sim. Sim. Ó, isso aqui é um efeito que você pode fazer com a câmera. E aí, um telescópio ou algo do tipo, né? Você pode fixar, por exemplo, o seu telescópio numa determinada constelação ou numa galáxia, como está aí, por exemplo.
E aí ele vai ficar filmando aquele ponto ali, aquela galáxia. E esse movimento que vocês estão vendo é a Terra girando em seu movimento de rotação. Então a Terra está girando e esse telescópio está fixo lá nas estrelas, né? E é muito legal, porque ele vai girando aí, na verdade a Terra vai girando e ele fica paradinho, e você consegue provar com isso daí perfeitamente que a Terra ela gira, né, velho? Isso é muito legal esse vídeo, cara. Muito bacana. Professor, mas ele não está fixo na Terra? Não, no seu telescópio, quando você usa o telescópio, que seja ligado a alguma coisa, né? Você consegue deixar ele fixo em alguma coisa. Você pode deixar ele fixo na Lua, você pode deixar ele fixo em Marte. Por quê? Porque a Lua ela está constantemente se movendo no céu, em seu movimento de translação, né? Na verdade, desculpa. A Lua está girando no céu porque, na verdade, a Terra está girando em seu movimento de rotação, né? Então, quando a Terra começar a girar, a Lua ela estava aqui, quando a Terra começar a girar, ela não vai mais ficar sempre naquele céu, naquele ponto onde você está olhando no céu, né? Ela vai ficar se movendo no céu. Então, para você não ter que ficar ajustando toda hora o seu telescópio, você deixa ele fixo naquele ponto. Então, mesmo que a Lua saia do canto, o telescópio ele vai acompanhar o movimento dela, entendeu? Mesmo estando na Terra, ele vai ficar para que você não precise ficar atualizando toda hora. Entendi. Então, aqui, só para... Eu já falei sobre isso daqui, então a gente vai adiantar, tá bom? Aqui é só para falar a vocês que no século IV antes de Cristo, Platão já tinha proposto o sistema, né? Sol, Terra, Lua, e já se conhecia alguns outros planetas, né? Mas, na verdade, esses 5 planetas aí. Depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu, de Alexandria, ele propôs que a Terra era o centro do universo, que esses carinhas giravam em torno da Terra, e que lá no final do universo existia um cinturão de estrelas. Eu já mostrei para vocês esse modelo planetário de Aristóteles, né? Lá no final tem o cinturão de estrelas, eu tenho que usar, tudo é baseado nos 4 elementos, e é criado de acordo com esses 4 elementos, e ele justificava o movimento das coisas a partir disso daí, né? Então, ele justificava, por exemplo, se eu tirar uma flecha, a flecha, disseram assim, tá, Aristóteles, então explique, por favor, por que uma flecha cai, né? Porque ela é feita da Terra. E por que ela vai para frente? Por que ela não cai logo? Aí ele disse assim, porque ele dizia o seguinte, um objeto só se move enquanto tiver uma força empurrando esse objeto. Então ele dizia assim, por que a flecha se move? Empurrei a flecha com o arco, eu botei uma força na flecha. Aí o arco não faz mais força. Aí você assim, por que ela se move então? Ela cai porque ela vai em direção à Terra, já que ela é feita de madeira, né? Então ele dizia assim, essa flecha continua se movendo porque ela empurra o ar volta, dá o arrodeio e empurra ela de novo. E por isso que ela continua se movendo, né? Isso é as ideias doidas de Aristóteles, que perduraram por muito tempo. Aqui eu tenho o sistema de Ptolomeu, né? A Terra no centro, os planetas ao redor. Note que lá no fundo você tem as constelações, você tem o zodíaco, dá para vocês verem aí, ó, as constelações, né? Os signos do zodíaco. Então, já tinham essa ideia aí do zodíaco. Então, a Terra estava no centro, na verdade, ela não estava no centro, ela estava um pouquinho para o lado, tá bom? Para poder, eles tentavam encaixar de qualquer forma, e essa era a melhor forma deles encaixarem esses movimentos dos planetas. Eles acreditavam que tudo era perfeito, e por ser perfeito, Deus teria feito tudo isso de acordo com as figuras planas, né? Círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Então, eles tentavam encaixar isso tudo em círculos, né? Só que não dava, mas eles tentavam, de qualquer forma, encaixar isso em círculos. O modelo geocêntrico, eu já falei para vocês, né? De Cláudio Ptolomeu, foi o primeiro a propor esse modelo. Copérnico, eu já falei para vocês, foi o primeiro a propor o modelo heliocêntrico, a escrever o seu livrinho que saiu, mas ele já estava em leito de morte.
Já falei sobre isso, eu vou adiantar, tá certo? Então, seria o modelo de Copérnico, tá? O Sol no centro, os planetas girando, e lá no final um cinturão de estrelas fixas. Bem, ele calculou a distância dos planetas, calculou o período de translação da Terra em torno do Sol. Ele conseguiu explicar melhor o movimento da Lua em torno da Terra, porque era muito difícil explicar com o movimento geocêntrico. Esse modelo concordava em partes com as observações, porque as órbitas circulares não se encaixavam, mas eles tentavam, de qualquer forma, introduzir essas órbitas circulares, e foi tentando colocar adaptações, como, por exemplo, tirou o Sol do centro, colocou para o lado, como fizeram com a Terra anteriormente. Aqui vem falando algumas coisinhas, né? Depois vocês podem dar uma lida sobre o trabalho dele. Então, está aqui o modelo de Ptolomeu, o da esquerda, e o modelo de Copérnico, da direita. Note que é praticamente o mesmo, ele só mudou a posição do Sol e da Terra, e ele conseguiu explicar melhor as coisas. Porém, é muito difícil você chegar para um leigo, uma pessoa ignorante, e dizer assim, olha, quem que você acha que se move? É a Terra em torno do Sol ou é o Sol em torno da Terra? Quando ele olhar para o céu, ele vai ver o Sol se movendo. Ele vai ver que é o Sol que gira em torno da Terra. Então, era muito difícil quebrar isso daí. E a galera dizia, por que se a Terra gira, por que eu não sinto a Terra girar? Né? A Terra eu não sinto porque eu estou em movimento junto com ela, né? E por eu estar em movimento junto com ela, eu estou em repouso em relação a ela e ela também está em repouso em relação a mim. Mas isso era muito difícil de ser trabalhado naquela época. Tycho Brahe, eu já falei para vocês, tá certo? Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar. Tycho Brahe, ele não era muito bom em matemática. Ele era um observador excepcional. É tanto que eu boto aí, ó, sim, quando era jovem, ele conseguiu, ele presenciou um eclipse parcial do Sol e ficou abismado com isso, né? E ele começou a se interessar pela coisa, né? E as observações dele eram tão precisas que quando Kepler pegou o trabalho dele, Kepler acreditou nele de olhos fechados. Ele, não, eu acredito cegamente no que Tycho Brahe observou aqui. Só que ele não era bom em matemática. Então foi por isso que ele chamou Kepler, porque Kepler era um matemático. E aí ele disse, não, eu quero esse cara para trabalhar comigo para provar as minhas observações matematicamente. Só que ele não conseguiu, porque Kepler não queria provar o modelo geocêntrico, queria provar o modelo heliocêntrico. Então, aqui o observador dele, eu já falei com vocês, já mostrei para vocês, tá certo? Durante 20 anos ele fez observações e Kepler, quando ele morreu, pegou essas observações. O modelo dele seria mais ou menos esse, ó. O de Ptolomeu, o primeiro, à esquerda, todo mundo girando em torno da Terra. O de Copérnico, todo mundo girando em torno do Sol. E o movimento de Tycho Brahe. E olha só, o movimento de Tycho Brahe é um pouquinho louco. E aí eu disse a vocês, ele não chegou a propor, né? Porque ele sabia que estava errado. As observações dele não batiam com esse modelo de jeito nenhum. Então ele sabia que a Terra não podia estar no centro. Então o que foi que ele fez? Ele botou a Terra no centro, o Sol girava em torno da Terra e todo mundo, o Marte, né, o planeta Marte, girava em torno do Sol. Todo mundo girava em torno do Sol, mas o Sol, junto com esse todo mundo, girava em torno da Terra. Né? Mas ele viu que estava errado, tá? Não tem condições de ser assim. Mas ele não conseguia, como disse a vocês, muitos dos astrônomos, dos cientistas, eles não conseguiam ir de encontro à Igreja Católica. Era uma coisa que brigava dentro deles. Não posso dizer que a Igreja Católica está errada, porque a Igreja já tinha aceitado o modelo geocêntrico como o verdadeiro, né? Mas ele ficou com essa pendência aí. E aí o Kepler pegou suas observações, botou para rear. Como ele era muito bom em matemática, ele pegou tudo que Tycho Brahe tinha feito e só fez publicar, né? Colocar a matemática dele, publicar
e fez as leis da gravitação universal, que eu vou falar já já. Foi uma coisa bacana, ele tentava encaixar tudo em órbitas circulares, nas figuras planas, que eram perfeitas, né? Só que não se encaixavam. E aí, tem uma hora que ele diz, rapaz, não é possível que nenhum dos meus amigos que vieram antes de mim, inclusive o Tycho Brahe, não é possível que ninguém tenha tentado explicar esse movimento por órbitas circulares, ou por órbitas elípticas, que é só eu pegar um círculo e achatar ele um pouquinho. Então ele diz, não é possível que ninguém tenha pensado em colocar isso em uma órbita elíptica. Eu não acredito. Na verdade, podem até ter pensado, mas eles não queriam. Eles eles resistiam a isso, né? Eles queriam que fossem círculos perfeitos, né? Então, Kepler disse, não, isso aqui, você botar uma elipse aqui, acabou o problema, velho. Tudo vai se encaixar. E aí ele colocou como se as órbitas fossem elípticas, e aí quando você pega uma elipse muito achatada, é como se fossem dois círculos que eu juntei. Então ele tem dois centros, ele tem dois focos, né? Então você pega e põe o Sol em um dos focos que dá certo. O cara, na verdade, é porque Tycho Brahe não deixava Kepler pegar os trabalhos dele. Ele é ajudante de Tycho Brahe, mas o Tycho não queria deixar ele pegar os trabalhos e usar sua matemática para provar o modelo heliocêntrico, porque ele queria que Kepler provasse o geocêntrico. Quando ele morreu, Kepler se aproveitou, né? Então, o que na verdade é um círculo? Se eu pegar essa elipse e for botando ela cada vez mais redonda, esses dois focos, eles vão se aproximando cada vez mais, até se encontrarem. Então, um círculo, na verdade, é uma elipse onde esses focos, os dois focos estão no único ponto. Beleza? Sim, Kepler, no início, né, como é que ele foi conhecido por Tycho Brahe? Ele escreveu um livro e mandou uma cópia para Galileu e uma cópia para Tycho Brahe. Galileu era muito abusado, velho. Ele era muito arrogante, sabe, cara? E aí ele rejeitou as ideias de Kepler. Esse bicho está fumando maconha. Mas Tycho não. Gostou, disse, rapaz, esse bicho é bom. Ele está fumando maconha, mas ele é bom. E aí chamou o cara para trabalhar com ele, né? Na matemática, para botar para descer. E aí deu no que deu. Eu não vou ler isso aqui nem a pau. Depois vocês dão uma lidinha, a história, tá certo? Eu vou só explicar isso aqui e a gente para para o intervalo. O que acontece? O problema na órbita de Marte, que eu disse na aula passada, que a galera tem um problema com Vênus. A galera tem, Vênus, desculpa, demora mais para fazer um dia do que para fazer um ano, né? E aí as mulheres são de Vênus, negócio meio confuso que ninguém consegue explicar. E Marte é pior, porque os homens são de Marte porque Marte é meio louco. No céu, se você for observar no céu, todos os planetas eles vão fazer isso aqui, ó, passando no céu. Só que o que é que Marte fazia? Marte ia, voltava e ia de novo. Ele fazia um zigue-zague aqui, ó. Aí disseram, que diabo é que Marte está fazendo? Com essas palavras, naquela época. Que diabo é que Marte está fazendo? Né? Tem um erro na órbita de Marte, mas ninguém conseguia explicar o porquê disso. Marte ele está depois da Terra. Se vocês olharem aí, a Terra é o pontinho azul e Marte é o pontinho vermelho. Então, o que acontece? Em determinado período do ano, Terra é azul, Marte é vermelho. Em determinado período do ano, a Terra está aqui na frente. O Marte está aqui na frente. Aí a Terra, Marte está na frente, a Terra iguala com Marte e depois passa de Marte. Então, como a Terra iguala com Marte, se vocês olharem para essa imagem, no primeiro ponto aqui, a Terra está aqui e Marte está aqui. Então, quem está na Terra está vendo Marte nesse ponto 1. Depois, Marte andou mais um pouquinho, a Terra andou mais um pouquinho e Marte agora está no ponto 2. Agora os dois estão na mesma linha, ponto 3. Agora a Terra passou. E aí, agora você vai ver Marte voltando no ponto 4. Aí depois, mais lá na frente, Marte já veio aqui, ponto 5. Então ele acaba fazendo isso daqui, né? Porque a Terra estava antes, encontrou Marte, passou de Marte. E aí ele conseguiu explicar esse problema com a órbita de Marte aí. Beleza, galera? Então, vou parar aqui, vou para o intervalo e a gente volta já já. Se tiver alguma dúvida, pode falar.